Presente contínuos, passado simples, e a gente viu present perfect. Agora a gente vai para futuro e a gente vai ver como ele funciona com modais também. Gente, eu tenho uma necessidade de padrão. Se eu vejo alguma coisa fora do padrão, me endoida. Vamos ver. A gente vai ver futuro com will e futuro com going to. Eu vou colocar o going to primeiro, por quê? Uma coisa importante sobre o futuro é que a gente tem 3 tipos de futuro, né? A gente tem o contínuos, que funciona como um futuro, assim como no português, quando eu falo que eu estou indo para São Paulo semana que vem. Eu estou falando no futuro e eu estou usando um tempo como se fosse agora, que é algo muito certo de acontecer. É uma forma de futuro que não necessariamente é o futuro. E a gente tem going to, que não é go, ok? Quando eu falo I'm going to São Paulo, eu não estou usando o futuro propriamente dito, eu estou usando o verbo ir contínuos como algo certo, porque eu tenho certeza que eu vou. Quando eu uso going to, a gente está usando aqui. Quando eu uso going to, a gente está usando aqui como se fosse uma etiqueta de futuro, ok? O futuro propriamente dito, a gente tem 2 opções. Então, a gente tem o going to e a gente tem o will. Quando eu uso o going to, ele é como se fosse uma etiqueta, ele é como se fosse uma tag. É esse going to que vira gonna, que a gente tanto vê no dia a dia, a gente tanto vê em músicas, a gente tanto vê em séries, somente going to. E depois desse going to, obrigatoriamente tem que ter um verbo. Se eu não tenho um verbo depois de going to, eu simplesmente tenho o verbo go. Eu estou falando de ir para algum lugar e ele está no modo contínuo. Exemplo, I'm going to São Paulo. Eu estou indo para São Paulo. Isso aqui não é o going to, ok? Isso aqui é o verbo go sendo usado no modo contínuo para um lugar que eu vou. Eu estou usando ele de forma contínua porque eu tenho muita certeza que eu vou, ok? Isso é diferente de eu falar I'm going to work tomorrow. Aqui sim eu tenho going to. Isso aqui pode ser trocado por gonna. Por quê? Porque depois desse going to, eu tenho um verbo. Isso aqui no dia a dia, muitas vezes faz pouca diferença, ok? O problema aqui, o grande problema, e eu vou dar uma introdução talvez até correndo o risco de ser óbvio, mas eu tenho certeza que não é óbvio para todo mundo. What are you gonna do? Está certo. What are you gonna do está certo, porque a gente tem gonna e depois a gente tem do. Está perfeito. Esse gonna, então, somente no caso de ir a algum lugar. Não, se eu tenho algum lugar, ele não é gonna. Porque I'm going to São Paulo, eu não tenho um verbo. Isso aqui para o nativo, ele vai ficar esperando eu falar o que eu vou fazer. I'm gonna São Paulo. A pessoa fica, gonna what? Por quê? I'm gonna to, se é gonna, é a contração de going to e eu obrigatoriamente tenho que ter um verbo depois. Como eu falei, não é óbvio para todo mundo. Eu vejo muitas pessoas terem confusão com isso. Eu tive confusão com isso durante muito tempo. E pode ser que seja óbvio, enfim. Vamos lá. O que acontece? No português, a gente usa vou como futuro, certo? Eu vou trabalhar, isso aí é o futuro. A gente tem o trabalhar, a gente tem o futuro oficial, digamos assim, que seria o trabalharei, mas a gente não usa, né? Pelo menos no português do Brasil, a gente não fala. Eu viajarei semana que vem. Fica uma coisa até irreal. Eu trabalharei, eu comerei o almoço. A gente não fala assim, a gente fala vou. Eu vou comer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Quando a gente aprende o inglês, a gente aprende que ir é vou. Quer dizer, go é vou, certo? Eu vou, I go. E aí a gente comete um erro que, na verdade, é por inocência, não é uma questão meio lógica na nossa cabeça, intuitiva até, de usar o go no futuro, como futuro. E aí, muitas vezes a gente fala I go to work tomorrow. I go to work, I go to study. Isso aqui não dá certo em inglês, ok? Porque não tem como eu vou trabalhar.
Na tradução dá muito certo, mas não funciona, ok? I go to work. Só funciona aqui se esse work estiver sendo o local de trabalho. Então, com work daria certo, porque o work tanto é a ação de trabalhar, quanto é o local de trabalho. Vamos trocar aqui, porque meu exemplo poderia ser melhor. I go to travel. Nossa, não funciona. Porque travel não tem condição disso aqui ser um local. Então, quando eu falo I go to travel, o nativo fica, hã? E a gente acha que ele é meio tapado, né? Porque como assim ele não entendeu? Eu usei vou e eu usei travel. Ele meio que vai entender, talvez ele faça de besta, porque também é comum, mas fica esquisito para ele, ok? Então, quando eu uso I'm going to travel, é totalmente diferente de eu falar I'm going to ir a algum lugar. Por quê? Funciona, mas são diferentes. Com go, quando eu vou literalmente ir, eu costumo dizer que, na sua cabeça, para você não cometer esse erro, go tem perninha. Toda vez que eu falo go, o verbo go, literalmente, eu tô indo a algum lugar. Não faz sentido eu ir e eu viajar, porque os dois têm perninha, os dois têm movimento. Então, eu posso falar I, aqui eu teria que colocar alguma estrutura de futuro, travel tomorrow. Mas eu posso falar I'm traveling tomorrow. Isso aqui, quando a gente estiver vendo o verbo travel, vai fazer mais sentido. Tipo, estou viajando amanhã, seria isso. I'm traveling, estou viajando amanhã. Mas como o foco aqui é o going to, a gente vai entender que quando eu estou literalmente indo para algum lugar, eu posso falar I'm going to algum local, porque ele tem perninha, eu estou literalmente indo. O trabalho, a palavra work, é um dos poucos que vai funcionar com o going sem ser going to. Por quê? Work, ele é como se fosse um verbo especial. Ao mesmo tempo que ele significa trabalho, o local de trabalho, ele significa o verbo trabalhar. Então, de todo jeito, ele vai dar certo. Eu tanto posso falar I'm going to work, que aqui eu estou dizendo o local, estou indo para o trabalho, quando eu posso falar I'm going to work e ele ser o going to realmente, porque aqui eu estou falando da ação de trabalhar, ele está sendo um verbo. Ok? Faz sentido isso? Ou ficou meio confuso? I'm gonna see. Pode, porque see é verbo, tá certo. I'm gonna listen to music. Depois de listen sempre tem to, ok? I'm gonna listen to music. Foi você que entrou no clube hoje, Antônio? Vou te dar as boas-vindas, hein? É confuso, é confuso. No caso do work, como eu falei, tá tudo certo. Vou te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, viu? Vou te mandar mensagem. Tem um contato que é só para alunos, que eu vou te dar um olá, tá bem? E aí eu vou montar seu cronograma de estudos e tudo mais como se deve. Seja muito bem-vindo. Como eu falei, o work sempre vai dar certo, então não é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas os demais verbos nem sempre vai funcionar, ok? O work funciona porque ele tanto é um verbo quanto ele é o local, e tem como eu ir para esse local e tem como eu fazer essa ação, então sempre vai dar certo. Mas, por exemplo, vamos focar nele, né? Se eu vou trabalhar hoje à noite e eu vou usar going to, aqui a gente vai entender trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente não vai entender o trabalho. Vou para o trabalho, ok? Certo? Esse é o nosso combinado. Porque o outro também daria certo e a gente não estaria usando o verdadeiro going to, não poderia ser gonna. Vou até fazer um comparativo para vocês sentirem bem a diferença. Então, se eu vou trabalhar hoje à noite, eu tanto posso falar I'm going to work tonight. E aqui eu tenho o verbo trabalhar, então eu tenho going to, eu tenho gonna. I'm gonna take a shower now. Ok, tá quase certo, porque quando eu tenho gonna, a gente vai entender gonna como um sanduíche. Dentro dele já tem o to, então eu não coloco outro to, ok? I'm gonna see, I'm gonna listen, I'm gonna work. I'm gonna travel, já vai o verbo direto. Porque gonna é um sanduíche. Eu brinco aqui, se going to é a Maria Eduarda, gonna é a Duda.
É a mesma coisa. Só que Duda, a gente fala, quem chama ela de Duda são os íntimos. Então, é bem do dia a dia, é quando a gente está tranquilo. I'm going to work tonight. Eu estou indo trabalhar hoje à noite. Isso aqui pode ser gonna? Pode. Então, aqui nós vamos usar também. Vou até colocar um verdinho. Deixa eu ver o verdinho que eu tenho. Um coraçãozinho. I'm gonna work tonight. E aqui eu estou falando de trabalhar. Eu vou trabalhar nesse projeto. Lembrando que quando a gente trabalha em algo, a gente work on something, ok? Então, eu posso falar I'm going to work on this project. Esse J tem som de J. Bom dia. Project. I'm gonna to work on this project. Isso quer dizer que esse going to, se eu vou trabalhar, ele pode ser gonna? Ele pode ser gonna, certo? I'm gonna work on this project. Eu vou trabalhar no exterior. Quando a gente usa a palavra exterior, é a palavra abroad. Na pronúncia britânica, ela é um pouco mais fechada. Abroad. Broad. Mas a americana, abroad. I'm going to work abroad. Tá fazendo sentido? Não fique com dúvidas, ok? Pode ir colocando os exemplos que eu vou vendo se tá ok, que aí a gente vai tirando as dúvidas. Não tem como acertar sem se dar o direito de errar. Então, só vamos, ok? Posso trocar esse going to por gonna? Posso, porque o work aqui é ação. I'm gonna work abroad. Eu vou trabalhar no exterior. E não estou indo para o trabalho no exterior, que é um local. Ok? Aos pouquinhos vai fazendo sentido. I'm gonna work abroad. Tudo certo. O que a gente está faltando para a gente fazer aqui é o explorar um pouco mais esse going to no sentido de usar a terceira pessoa. Vamos lá. Então, vamos fazer esse aqui com she, esse aqui com he e esse aqui com they, ok? Para ficar uma terceira pessoa também de plural, que é mais parecida, ok? Lembrando que com going to, a gente usa to be. Então, repara aqui, quando eu falei que eu trabalharei, I'm gonna study, tá perfeito. Quando eu uso eu vou, né? Que é no português, vamos usar o tradicional, eu trabalharei. Eu trabalharei hoje à noite. Quando eu uso esse eu vou trabalhar, a gente tem o to be funcionando. I'm gonna take a shower now. Perfeito. Perfeito, direitinho. Quando eu tenho to be funcionando aqui. Então, se eu não faz sentido eu perguntar se eu vou, né? Até posso perguntar, vai que eu não sei se eu vou trabalhar, vai que eu não sei se eu estou escalada. Esse aqui acho que é usável, sim. Eu vou inverter o to be, porque é uma pergunta normal com o to be, certo? O going to, ele tá engessado, ele tá preso aqui. A única coisa que se mexe é o to be. Se o to be rege essa frase, se ele é o verbo principal, ele tem autonomia. Lembra que a gente viu isso todo o curso de perguntas e respostas? Ele já está disponível dentro do clube. Se você já está no clube, você consegue acessar ele no terceiro módulo de gramática aplicada. Então, eu vou perguntar com o to be normalmente, porque ele tem essa autonomia, ele vai se inverter. Então, se eu vou trabalhar, né? I am going to work. Quando eu não sei se eu vou, eu pergunto, am I going to work tonight? Sabe que vai que eu não sei, né? Tem coisa que dá pra gente não saber, né? Am I going to work tonight? Am I? Posso perguntar com gonna também? Posso. Eu posso perguntar se você vai. Se eu afirmo que você vai, eu falo you are, certo? Quando eu pergunto se você vai, eu pergunto com Are you gonna work tonight? Are you? Are you gonna work tonight? Really? Bem dramático, porque é o drama que dá o molho na vida, né? Quando eu uso com terceira pessoa, com she eu uso is, assim como he e tal. Então, eu posso dizer que she's going to work, ela vai trabalhar tonight. Eu posso falar gonna? Posso, she's gonna. Vamos usar gonna aqui. Gonna é bem mais comum no dia a dia, né?
She's gonna work tonight. Se eu quero saber se ela vai, eu vou perguntar, is she? Que eu vou inverter, é a autonomia do to be. E não tem do, não tem does, não tem nada com going to, ok? Na verdade, do futuro para frente, a gente não tem auxiliar nenhum mais, ok? Nem com going to, nem com will, nem com nenhum modal. Auxiliar só funciona no present perfect, que o auxiliar é o have, e no passado, que o auxiliar é do. Né? No passado ele é did, no presente ele é do. Uma dúvida, gonna só pode ser usado durante a fala e não na escrita? No caso da fala. Olha, gonna está cada vez mais comum. Então, dependendo de quem você está escrevendo, pode ser usado. Mas, se é um ambiente formal, então é um texto acadêmico, é um e-mail da empresa, uma coisa de chefe, assim, de trabalho, uma reunião de trabalho e tal, não é legal porque ele é informal. É tipo eles falar, a gente vai amanhã, a gente vai se reunir amanhã. Quando você está falando uma coisa formal, você não fala, nós nos reunimos, nós... É a mesma coisa do inglês, você usa o going to. Mas se é uma troca de mensagens normal de trabalho, se é uma escrita um pouco que não exige formalidade, você pode usar o gonna tranquilamente, ele está bem mais comum. Antigamente, por exemplo, era proibido falar a gente em coisas de TV, notícias e tudo mais. Hoje em dia, todo mundo usa a gente tranquilamente no português, né? A gente vai e tudo mais. Então, o gonna, ele pode ser usado, mas com cuidado, ok? Is she gonna work tonight? Poderia usar o going to? Sempre pode, ok, pessoal? Porque gonna, como eu falei, é como se fosse a Duda, ela é informal. Então, poderia ser going to em qualquer um deles. Tudo bem? Eu estou usando gonna porque ele é mais comum no dia a dia, é o que a gente mais vê. E geralmente a gente quer falar com uma galera, né? Agora, se eu falo que não, eu vou simplesmente colocar o não nesse to be. Entende? Que o to be é o que está resolvendo a situação toda aqui. Então, o problema da frase, o verbo mesmo da frase, nem é going to, é o to be. Então, vou falar aqui, she isn't. Ou she's not, isso é muito importante. Eu falar, não, ela não vai. Aí eu não contraio, eu deixo ele separado. She's not gonna work tonight. No way. De jeito nenhum que ela vai. Ok? Se não é tão importante esse não, se eu não tô teimando e não tem nada disso, eu contraio lá. Eu coloco she isn't gonna work tonight. No, she isn't. E esse gonna, ele é imutável dentro da frase. Fez sentido? Vamos ver com o project. Então, eu vou falar que ele vai trabalhar nesse projeto. Tem que ter o to be, he's gonna work on this project. Se eu quero saber se ele vai, eu vou inverter. Is he gonna work on this project? Tá vendo que já começou a ficar circular? É o que eu sempre falo. O inglês, ele é um pitbull até ele chegar, a gente vai acostumando com ele e daqui a pouco ele tá tão bobo que ele começa a girar em volta do rabo. Começou a girar, você pode saber que não tem grande novidade a partir daqui, ok? Se eu for perguntar, eu já tô com is he, aqui é uma pergunta, ok? Is he gonna work on this project? Aí eu vou falar que não. Então, eu tanto posso contrair de forma he's not, colocar um not bem forte aqui, he's not gonna work. Não vai, de jeito nenhum. On this project. Não, o projeto é meu, eu não vou deixar, he's not gonna work. Tá vendo que ele tem um drama? Ou, se não, eu vou falar aqui, simplesmente eu vou contrair aqui. He isn't gonna work. He isn't gonna work. Quando eu vou falar, isso é muito sutil. Tá vendo? Porque como not não tem essa estrela toda, a gente vai usar isn't. Ele fica tudo junto. Isn't. Porque he termina com i, isn't começa com i, então fica isn't. No, he isn't gonna work. He isn't gonna work. Well, hell, something is he. Ok? O will a gente vai ver logo a seguir, ok? Na prática, não tem tanta diferença entre um e outro. Então, o primeiro que vem à sua cabeça, você fala. Will ou going to.
Mas, na teoria, e a gente tenta se ordenar enquanto a gente está estudando, nesse sentido de que will é espontâneo, going to é planejado. Basicamente isso. Então, geralmente, viagens que eu estou marcando de fazer, coisas que eu sei que vai acontecer, geralmente eu uso going to. Se eu tenho muita certeza, nem going to eu uso. Como eu falei, a gente usa o contínuo direto. Tipo, I'm traveling, I'm working out, qualquer coisa assim. Mas o going to, ele é planejado. Vou até colocar aqui. Mas não encana com isso não, ok? E espontâneo. Going to é planejado e will é espontâneo. Então, não é uma coisa que a gente precisa ter, tipo assim, uma preocupação. Não vale a nossa energia de ficar preocupado, mas ele tem, sim, uma diferença pequena, ok? Are you gonna lawyer? Lawyer é um advogado, né? Poderia ser see, talvez faltou uma palavra aí. Faltou a ação só, ok? Are you gonna see? Are you gonna call? Are you gonna talk to? Are you gonna qualquer coisa? Faltou uma ação. I'm going to work abroad. I'm going to. Então, eles vão trabalhar no exterior. They are, porque com they a gente usa are, que é simplesmente to be, ok? They're going to work abroad. Eles vão trabalhar no exterior. They are, ok? Se eles não vão, eu vou simplesmente colocar o não. Aqui já começou a girar. Então, eu vou falar they're not going to work abroad. Olha que aqui eu já mudo até a minha postura, o meu jeito de falar, porque o não é muito forte. They're not. They're not going to work abroad. Lembra da sua prática em voz alta, que ela é essencial, ok? Prática em voz alta é o que vai diferenciar entre quem entende inglês e quem entende e fala inglês, ok? Are they going to, ou are they, vamos colocar um gonna, né, para não ficar. Are they gonna work abroad? Are they gonna work abroad? Are they? Really? Eu gosto desse really, que dá. É mesmo? Jura, mulher? Ele dá um drama que eu gosto. Ok. Estamos prontos para o will, certo? Tá vendo como fica o repetitivo? E você vai ver que não precisa de muitos verbos para a gente praticar, que o padrão começa a ficar tão claro, tão claro, tão claro, que ele começa a ficar bobo, começa a ficar chato. A hora que tiver chato, você me avisa, ok? Com o will, a gente vai entender que o will é um modal. Se ele é um modal, ele tem autonomia. Isso significa que, para eu negar, eu não preciso de don't. Já vou até colocar aqui um X, você não esquecer disso. Gente, eu levei tanto tempo para descobrir essas coisas bobas, mas que dão um norte na nossa montagem de frase e tal. Não tem don't, não tem doesn't, não tem nada de auxiliar, ok? Não se usa auxiliar, não. Por quê? O próprio modal, ele tem essa autonomia de receber o not, então a gente tem a forma do will com not, e ele tem a autonomia de se inverter com o sujeito para virar pergunta. E aí, quando eu estou falando de algo espontâneo, ou uma coisa que acho que eu vou fazer, eu vou sim, a gente vai se falando. A gente vai usar o will, ok? O will. Lembrando que o will não tem tradução. Então, eu não vou achar uma tradução para ele, ele é uma etiqueta que eu colo nessa frase, por ela estar presente ali, o verbo está no futuro. Mas, fora de ser um modal, o will também tem significado, ele é o verbo vontade, é o verbo querer, é o verbo estar disposto a. Então, a gente vê muita frase como they are willing to travel abroad. Quando eu tenho esse willing aqui, ele é simplesmente o verbo de querer, estar disposto, estar afim, ok? They are willing to travel alone.
Quando alguém morre e a gente vai ler o testamento, a gente vai read the will, ler a vontade, o desejo do falecido. Let's going to read the will. Então, o will, de modo geral, se ele é o modal, ele não tem tradução, mas ele tem esse uso de expressar o desejo. Outra coisa legal também, que quando eu descobri, eu fiquei, caramba! Quando a pessoa tem força de vontade, ela tem willpower. É a palavra força de vontade, a força do querer, né? O willpower. Então, fora esses detalhes, que eu não considero bobos, não. Eu não acho nem que seja uma firula. Eu acho que é importante saber, sim, esse uso. Não acho ele tão aleatório. Assim, é inesperado, talvez, né? Porque a gente só aprende como modal. E aí, eu simplesmente vou colocar ele na frase e a frase vai estar no futuro. O grande dificuldade do will é a pronúncia. Por quê? Quando eu vou falar, ele meio que é contraído 99% das vezes. E nessa contração, ele fica ruim de falar, geralmente. Porque a gente tem vontade de falar tudo que a gente está vendo de letras, né? Mas quando eu tenho I will, e eu vou colocar ele no futuro, eu vou ter um AO. A única coisa que eu coloco nessa pessoa que está ali é o som do L. Que em inglês ele tem essa linguinha durinha para fora. Ó, como se alguém estivesse me enforcando e eu fizesse ó, ao, ao go, ao. Tá vendo que o inglês ele deixa a gente meio que a língua besta, né? I'll go. Quando eu tenho you will, e eu contraio you com will, eu tenho you. Gente, tem hora que quase me dá uma vergonha, porque eu não tenho esse sentimento, graças a Deus, mas falo, cara, eu faço cada coisa para ver se a pessoa entende o que eu estou querendo dizer, mas eu me justifico como. Podem questionar meus métodos, mas não meu resultado. Fica ou não fica claro quando explica assim? E aí a gente consegue perceber. E aí você vê alguém falando, você consegue ver a língua dela falando, ó. Você fala, olha lá, colocando a língua para fora, seu danado. Então eu falo, I'll go, I'll work, ok? Uma coisa que a gente tem que treinar bastante é o nosso mobilidade dessa parte de muscular, ok? Quando eu falo he will e eu contraio, eu tenho he'll. Não hell, porque senão vira inferno. He'll. Quando eu tenho ela, she will. Até quando não tá contraído, eu tenho ó. Tá vendo? She will. She will. She will. E aí, quando eu contraio, eu tenho she'll. She'll. It, eu acho que é o pior. It will. Que aqui fica it'll. It'll. Tá conseguindo? Agora, quando as outras que eu vou colocar do lado de cá, para não ficar tão longo, he will. Aqui eu viro o próprio will. Porque, desculpa, eu falei he, né? We will. We will. Eu vou virar o próprio will de volta, que vai ficar o will. E they will vai virar they'll. Well, it's good. Ok, well, will. Consegue ver a diferença de pronúncia? O well tá tipo Maxwell, é de café. Well. E o will, ele é e, como se fosse um patê. Will. Ok? Então, quando eu vou trabalhar, a gente vai testar outras pessoas também, ok? Então, eu vou trabalhar, eu falo ao, eu já vou fazer tudo contraído, porque a chance é muito pequena de você ver o eu não contraído em frases. Geralmente a gente tem ele em respostas, ok? A gente já vou te mostrar. I'll work next year. Eu acho ele mais simples do que o going to, por causa da construção com o to be. O que deixa o going to meio chatinho é a construção com be. I'll work next week. I'll work. Eu trabalharei na semana que vem. Quando eu vou falar que não, eu tenho a junção de will com not. Então, eu vou ter o will not, quando for muito importante falar que não, will not.
Então, posso falar aqui, I will not. Não vou não, tá louco, que eu vou trabalhar ano que vem. I will not work next week. Are you crazy? Next week, não, next year. E a gente tem a junção de will com not, que é won't. E aqui é um desafio inesperado esse won't, porque a gente tem want com an, que é o verbo querer, e a gente tem went com com a buzininha, que é o passado de go, que é fui. E aqui a gente vai fazer on. Igual a gente fala ônibus, eu vou falar won't. Want. Testa. Pode mandar em áudio, se você é do clube, se você tem suporte, manda em áudio treinando isso, porque acredita em mim, muitas pessoas têm dificuldade com esse O. Geralmente não sai O aqui. E a gente precisa ter o O igual de ônibus, ok? Want. I want. E é a única coisa que vai fazer diferença entre o want, o went, é o won. Tem que ter esse O do won. Então, aqui eu posso falar won't. I won't work. I won't. Ok? Agora, se é... Isso mesmo. Se é uma terceira pessoa, então eu posso falar que he will. Então, aqui a gente já tem a contração. He'll work next week. Next year. Quando eu vou perguntar se ele vai, eu vou inverter o he will. Porque lembra que o will tem autonomia para se inverter e fazer ele mesmo a pergunta. Então, eu vou simplesmente perguntar, will he work next year? Tô cismada com it, né? Porque trabalhar ano que vem, para mim, tá meio fora da minha realidade. Will he work next year? Ele vai trabalhar? Will he? E aí, na resposta, a gente ouve muito, sure, he will. He will. E aí, a gente não contrai, ok? Se eu tô respondendo e o will é minha última palavra, eu não contraio. Eu falo direitinho, he will. Vai sim. É tipo, vai. Não preciso do work, ok? Agora, se eu tenho, eu vou trabalhar com você. Eu vou ter I will work with you. I will work. Eu vou contrair. I'll work. Yeah, I'll work with you. With you. Então, que quando a gente fala com... nessa hora nem tem drama, mas tentar ir falando até soar na sua própria pele. I'll work with you. Imagina uma pessoa que fala, vou trabalhar com você. Will you travel to Canada in July? Tá perfeito. I'll work with you. I'll work with you. Eu vou trabalhar com você, eu trabalharei. Ok? Se eu for perguntar se ele vai. Se eu afirmo, eu falo. He will go. Desculpa, não é go, é work. He'll work with you. Agora, se eu quero saber se ele vai, eu falo, will he work with you? Ele vai trabalhar com você? Aí você fala, não, ele não vai não. He won't go, he won't work with me. Work with me. He won't work with me. Tipo, ele vai trabalhar comigo, não vai. Agora, se é muito importante, por algum motivo você tá teimando comigo, eu tô falando, não vai, isso, não vai sim, eu tô falando, he will not. Aí eu não contraio, eu deixo não ter toda essa força que ele já tem mesmo para deixar a frase bem forte, ok? Eu vou trabalhar nisso. Quando eu vou trabalhar nisso, lembra que trabalhar em algo é work on, certo? Então, eu posso falar I'll work on it. I'll work on it. E aqui junta tudo. I'll work on it. I'll work on it. Tá? Como juntou? I'll work on it. Não vou trabalhar nisso, tá doido? I won't work on it. Eu não vou trabalhar. I won't work on it. I won't work on it. Tá vendo? I won't work on it. Won't. Won't nunca perde esse won't. Tá vendo que ele tem um molejozinho? He will. Vamos colocar she agora. She'll work. She'll work on it. Não, deixa ela vai trabalhar nisso. Tipo, na personalidade dela, em algum problema que ela tá tendo, ok? Fez sentido o will?
O can é exatamente a mesma coisa. Ele é um modal, ele tem autonomia, não tem do, não tem don't, não tem nada. A gente tem, na verdade, perguntas e respostas inteiras, uma frase inteira, uma aula inteira com can. E é o nosso grande objetivo aqui, não é exatamente explicar inteiro o uso do can, mas comparar, para você conseguir perceber a diferença de uso. E você vai ver que os modais, eles funcionam exatamente do mesmo jeito. Eu considero muito simples uma frase com modal, não sei se você vai concordar comigo. Olha que aqui eu me enganei no can. Vou trocar aqui para eu consigo trabalhar. Tá vendo que eu coloquei eu deveria? Eu consigo. E o can não tem esse sentido de conseguir. Quem tem isso é o should. Eu consigo trabalhar daqui. Aí o outro tá certo. Eu consigo trabalhar sozinho. Duas coisas, o mais de dia possível, como sempre. Então, eu vou dizer que eu consigo com I can work. E de onde eu trabalho, eu uso sempre from. Tanto é que a gente tem o home office, que a gente copiou do inglês para o português, para trabalhar de casa, mas home office não é essa modalidade de trabalhar de casa. A modalidade de trabalhar de casa em inglês é o work from home, que é o home office que a gente usa. E esse from é o que dá a nossa origem, que indica de onde a gente vai fazer alguma coisa, de onde a gente sai em qualquer circunstância. Então, I can work from here. Eu trabalho daqui, eu posso trabalhar daqui, tá tudo bem. Tipo, tem internet, tem café, tá tudo bem. Ou eu posso falar que eu não consigo trabalhar daqui. Ele vai receber esse não tranquilamente. Eu posso colocar esse não no can, certo? Então, eu vou dizer I can't work from here. A única diferença entre o can e o can't, principalmente na pronúncia americana, é que quando eu posso, can não é a parte mais forte da minha palavra, da minha frase, mas sim work. I can work from here. E a minha expressão corporal tá toda. I can work from here. Quando eu não posso, can é a parte mais forte da minha frase. E eu vou dizer I can't work from here. I can't. Sorry. Tem mais coisas também, mais elementos na frase, né? Então, eu sei que é uma dificuldade a gente perceber se é sim ou se é não. Se você tem dúvida, você pergunta de volta, can you? Porque aí a pessoa vai dizer no, sorry. Ou a pessoa dizer sure. I can travel from Macapá to Miami. Yes, I can. Ou yes, you can, né? Se for uma pergunta. Quando é uma pergunta, eu vou só inverter, porque ele tem essa habilidade de se inverter. Então, eu vou falar, can you work from here? Você consegue trabalhar daqui? Can you work from here? Can you? Agora, se for he can, she can. Não tem diferença entre ser he, ser she, ser nada. Por isso, eu considero o modal muito mais simples, ok? Vou colocar com she para você ver, ó. She can work from here. Ela consegue trabalhar daqui. E eu posso perguntar, can she? Can she work from here? Ela pode trabalhar, ela consegue trabalhar daqui. Eu consigo trabalhar sozinho. Então, eu posso dizer, I can work alone. Yes, I can work alone, sure. Can you work alone? Eu vou perguntar. Can you work alone? Can he, can she? Ou quando eu vou falar que não, aí eu vou deixar esse can bem forte. Eu vou falar, I can't work alone. Olha a minha postura como muda toda. Eu já tô em negativa. I can't. I can't work alone, sorry. She can't work alone. She can't work alone. Ok? E não tem grande variação em relação a isso, não. Ok? Então, se eu tô falando de trabalhar e eu uso can, é basicamente isso. Ou pode ou não pode. Perguntou, inverteu. Ah, eu posso perguntar já negando, né? Can't she work from here? Tipo, ela não consegue trabalhar daqui? E geralmente, nesse caso, eu tô estranhando a situação. Eu falo, ué, gente, mas ela não consegue? Can't she? Isso é muito comum no inglês informal. Fora isso, não tem grande variação. E em relação ao should a gente usa para dar pitaco na vida alheia, ou na nossa própria vida, né?
Por exemplo, aqui, quando eu falo que eu deveria trabalhar menos, eu estou dando um pitaco na minha própria vida, e eu vou usar o should com esse sentido de deveria, mas o verbo é work, então eu vou ter o verbo do mesmo jeito. Ele é um modal, ele tem autonomia, então eu tenho a versão dele com não, que é o shouldn't. Por isso eu coloquei o. Vou colocar a versão com não. Então, aqui, ó, can mais not é igual a can't. E should mais not é igual a shouldn't. Aqui a pronúncia talvez seja chatinha. Shouldn't. Shouldn't. Eu vou falar um should bem sequinho. Shouldn't. Can you pay the bill from there? Perfeito. Consegue pagar a conta de lá, né? Esse from é maravilhoso, porque quando a gente aprende inglês, geralmente a gente acha que o from é só para perguntar de onde a gente é. A gente aprende where are you from, né? Mas o from é a origem independente do que você vai falar. Então, se você fala que vai contar de 0 a 10, 0 é a sua origem, é from 0 to 10. Então, ele é muito útil nessa questão da origem, né? Em relação ao should. Então, eu deveria trabalhar menos. Se eu falo eu trabalho menos, eu falo I work less. Eu trabalho menos. Quando eu falo que eu deveria trabalhar menos, eu vou colocar esse deveria, que é o pitaco na minha própria vida. I should work less. Eu deveria trabalhar menos. Se eu falo que você deveria trabalhar menos, vou dar o pitaco na sua vida agora. Eu vou dizer you should work less. Você deveria trabalhar menos? Ou mandar trabalhar mais, né? You should work more. Ou você deveria trabalhar melhor. You should work better. Que pode ser qualquer complemento. Quando eu tô falando que não, eu vou dizer não, eu deveria não. I shouldn't work less. Eu não deveria trabalhar menos. Ou quando eu for perguntar, eu vou inverter. Should you work less? Should you work less? Você deveria. I should work more. Should you work less? Ou eu posso perguntar já negando. Shouldn't you work less? Tipo, você não deveria trabalhar menos? Que eu já tô no sentido de achando que sim. Então eu falo, você não devia fazer isso? Não. Shouldn't you? Shouldn't you? Então, shouldn't. O T é sabor. T, no caso, não tem. Shouldn't you work less? Você não deveria trabalhar menos, não? Eu, hein? Tá trabalhando demais. Agora, se eu deveria trabalhar em mim, lembra que trabalhar em algo é work on, né? Então, eu vou dizer, eu deveria trabalhar em mim. Tipo, sei lá, vai que eu tô com algum problema e eu deveria trabalhar isso em mim. Então, eu vou dizer, I should work on myself. Trabalhar em mim mesmo. Poderia ser o físico, poderia ser o qualquer outro sentido, né? I should work on myself. Eu deveria trabalhar em mim mesmo, que olha que a coisa tá feia, hein? E aqui, em relação ao could e would, não tem diferença nenhuma. Os modais, como eu falei, eles chegam a ser chatos, chegam a ser bobos. Então, se eu falo com could, vou dar uma passada super rápida, só pra gente finalizar. E amanhã a gente tem Go. Go, o negócio fica bom, hein? Go fica bom, porque a gente tem uma briga com Go enorme no futuro. E o passado de Go, o passado simples dele, que é o went, que é um dos mais, como se ele fosse um dos mais irregulares, que ele troca tudo, né? O could, quando ele tá com not, a gente vai ter ele sequinho, could not, que vai virar couldn't, couldn't. Ele é sequinho assim mesmo, couldn't. Então, should com not é shouldn't, e aqui é couldn't. Com esse início bem forte. A força está no início aqui, que eu não vou falar o qual sílaba, você já entendeu. Couldn't, couldn't. Então, quando eu falo que eu poderia trabalhar em qualquer lugar, não de qualquer lugar, ok? Então, aqui eu não vou usar from. Em qualquer lugar, qualquer lugar. Se não tem nada específico, eu vou usar N. Então, I could work
I could work anywhere. Eu poderia trabalhar em qualquer lugar. Se for he, se for she, não vai mudar. She could work anywhere. Quando eu for falar que eu não, I couldn't. I couldn't work anywhere. Tipo, eu não poderia trabalhar em lugar nenhum. I couldn't work anywhere. Aqui já dá outro sentido. Não poderia trabalhar em lugar nenhum. Vou ficar bem preguiçosa. Eu poderia trabalhar com isso. Sim, yeah, I could work with that. I could work with that. Eu poderia trabalhar com isso. Quando eu pergunto para você, eu vou falar, could you work with that? Você poderia trabalhar com isso? E would é a mesma coisa. Eu vou ter would com not. E aí eu vou ter wouldn't na nossa pronúncia. Aí a gente foi perdendo, perdendo o traço de modal, sobrou só o U. Virou wouldn't. Então, eu trabalharia, tá vendo que ele é hipotético, né? Então, eu poderia dizer, I would work here. I couldn't work as a teacher. Aí a pronúncia faz toda a diferença, ok? Trabalhar essa pronúncia muito em voz alta para ficar ótimo. I couldn't. I would work here. I would work here. Tipo, eu trabalharia aqui. Não trabalharia aqui, não. I wouldn't work here. Não trabalharia aqui. Eu trabalharia para essa empresa. I would work for this company. I would work for this company. Eu trabalharia para essa empresa. She would work for this company. Would she, ela trabalharia, ele se investe também. Would she work for this company? Tá vendo que não tem segredo? É só a gente lembrar quem é quem. A maior dificuldade de mudar é lembrar quem é quem, porque no uso eles são muito simples, ainda bem.